né? Que tu fala assim, pô, desses 5 aqui, essa grana toda que eu gastei, eu investiria em 2, mais 2 que viesse para resolver o problema. Eu li até um comentário aqui do David Guimarães, rapidamente falando, Fica à Caio. vontade. Compor elenco seria a base. E eu penso dessa forma Isso que eu ia te também. perguntar agora. Entendeu? A base deveria ser para compor o elenco. Porque, pô, se a gente faz um investimento monstruoso em Xerém, temos uma das melhores bases do Brasil ou até mesmo do mundo. Os europeus vêm aqui comprar nossos jogadores, nossos garotos, né? Se a gente fizer uma gestão melhor em Xerém, preparar melhor aqueles jogadores que se destacam no clube, se destacam nas seleções de base, a gente pode formar jogador para compor elenco principal, que essa é a história do Fluminense. Então, assim, talvez a gente gastaria com menos quantidade de jogadores realmente que são apostas, e apostas, como o Sérgio falou, apostas que a gente não dá para entender, e talvez traria um jogador que pudesse vir já ajudar o Fluminense de maneira mais exata, mais direta, ou seja, já contrataria na deficiência que o Fluminense tem já há um bom tempo. Há 2 ou 3 anos a gente vem falando aqui que o Fluminense precisava de um zagueiro ou 2, né? Precisava de um outro volante e precisaria de um camisa 9, precisava de um camisa 10 e de um camisa 9, mas que viesse para chegar e ser titular, não para ficar isso que a gente vê, o Igor Rabelo vir para compor elenco e vai jogar tipo na reserva do Manuel, vai entrar depois do Manuel, esse tipo de coisa que realmente que a gente vê que o Fluminense parece que chegou ao nível mundial novamente, mas não acompanhou, né? A mentalidade não acompanhou o crescimento que o Fluminense teve. Não, eu concordo com você, Fita. E assim, a gente trazendo o exemplo mesmo do próprio Igor Rabelo, principalmente pelo fato dele não poder jogar a Copa do Brasil nem jogar a Sul-Americana, você já fica, caramba, o cara não pode jogar nem 2 competições a vida só pra jogar o brasileiro, talvez não seja realmente a contratação ideal. Pô, por que não apostar, como falou, naquele menino que jogou no último jogo? O Davi Schwindt, uma boa Davi, aposta. Tem o outro, tem o Gorgulho também, tem um Douma, né, que pode seguir, jogar ali de segundo volante, que é muito bom jogador, muito bom, muito promissor. Esses garotos do Sub-20, eles estão muito mais preparados dos que trouxeram, né, afobadamente do Sub-17. É só você ver o Júlio Fidelis e o próprio Schwindt. Eles têm mais corpo, teve mais personalidade para estrear do que os próprios outros 3, outros que foram, para mim, precipitadamente tirados do Sub-17 direto para o profissional. Para mim, que queriam ganhar alguma coisa ali de marketing ou de projeção, para mim, queimaram os moleques nesse sentido, de antecipar. Os moleques, para mim, subiram bem que despreparados e não teve a personalidade que o Davi teve. O Davi fez um bom carioca e o Fidelis já pedia a passagem, era só você assistir a base e lá. O Fidelis é um jogador muito promissor, um lateral direito muito bom, né? Ataca bastante os espaços, não fica ali atrás preso só a marcação, ele antecipa a marcação e sai para jogar também. Então, assim, essas apostas que eu tenho certeza que a torcida do Fluminense queria ver. Rapidamente, Caio, só para não esquecer, entrou uma foto de um garoto ali no meio da tela, se o nosso amigo aí puder botar novamente. Esse daí vocês sabem quem é, né, galera? Pode parecer que não, mas eu tenho certeza que alguns jogadores não sabem, alguns seguidores que estão participando aí no chat provavelmente não sabem. Isso aí é o Igor Rabelo. Igor Rabelo passou pela base do Fluminense, acho que na parte de futebol de salão, e chegou a jogar com a camisa do Fluminense. Era atacante e virou zagueiro. Querem comentar algo sobre essa foto aí, galera? Negócio de atacante, virou zagueiro, já fico desconfiado também. Caramba, cara, eu sinceramente, eu não lembrava, não sabia disso. Eu vi muitas pessoas falando nos grupos de Fluminense, Igor Rabelo chegou a fazer base no Fluminense. Eu fui pego de surpresa, não sabia. Mas enfim, cara, agora que veio, vamos torcer para que dê certo, né? É o que nós podemos fazer. A partir de agora, é torcer para que dê certo e que o Igor Rabelo faça grandes partidas com a camisa do Fluminense. Exatamente, Laranja. É o que mais temos feito, né? Nós, torcedores aí, depois de 23, a gente tá torcendo para tudo que vem. Apesar de não concordar ou questionar. E quando a gente questiona, não é reclamar, pô, tu reclama de tudo. Não, cara. É porque o nosso nível de exigência estava alto. A gente estava com um futebol maravilhoso e foi isso que nos encantou. Aí depois vem descendo a ladeira. Aí você tem que torcer pelo Manuel, agora pelo Igor Rabelo, pelo Thiago Santos, pelo Baia, né? Entre outras cabeças que vem por aí, né? É muita torcida, né? Pois é, né, cara? Pois é. Eu vou assim, aproveitar o que você falou, achei importante, o Fita, e é um outro ponto que eu ia tocar aqui com vocês, era a questão do Júlio Fidelis, né? Que eu ia falar sobre o Guga, Samuel Xavier, e eu vou aproveitar com relação ao Fidelis. Eu gostei muito, muito da atuação dele, né, nesse último jogo. Eu acho que o poder ofensivo que ele tem, né, Fita,
é muito grande, personalidade, exatamente. Ele foi, acho que, talvez o melhor jogador, né, nesse jogo. Ele até saiu machucado, né, sentiu alguma coisa. Acho que não foi nada grave, cansaço. não. Mas saiu, né, porque realmente ele se entregou muito. E eu fiquei perguntando, eu queria ouvir até a tua opinião, Laranja, com relação a isso, cara. O Júlio Fidelis tem aquele perfil realmente de um jogador que avança o tempo todo, né? Você acha que um jogador como o Júlio Fidelis, estando ele, vamos lá, escalando o Júlio Fidelis, seria um esquema que você não precisaria realmente jogar no esquema de com 3 atacantes, já que você tem esse jogador que chega muito na frente, aí seria talvez o que a gente estava falando no início, um 4-4-2, um 3-5-2, com esse cara que avança o tempo todo? O que você acha disso, cara? Cara, com certeza. Quando você tem um lateral que funciona como um ala, você pode ter um jogador ali para ocupar uma região mais central do campo. Então você abre o corredor para o Júlio Fidelis e você pega alguém para ocupar uma região ali mais interna e para tabelar com o Fidelis, para dar apoio por ali. É uma possibilidade, cara. Teve até uma situação curiosa lá no Instagram. Eu fiz o vídeo para o Júlio Fidelis. E aí, meu irmão, contra o Bahia, foram só aqueles lances. Júlio Fidelis passando, tocando e recebendo na frente. Ele parecia ali um ponta, né? E aí o Cauã Elias comentou: lateral ou ponta? Dando risada assim, sabe? Porque ele é um cara muito ofensivo. Ele tem essa veia ofensiva. Eu até fiquei pensando, galera, sobre o nosso esquema com 3 zagueiros, né? Como que o Júlio Fidelis seria um ala de alto nível. Um cara com muita facilidade para passar da linha da bola, para chegar à linha de fundo. Então, eu vejo sim o Fluminense podendo soltar o Júlio Fidelis pelo corredor lateral direito e colocando mais alguém ali no meio de campo, ocupando uma região mais interior. Daria bom, cara. O Alexander fez essa função, Laranja, se eu não me engano, pro Marcelo. Lembra disso, não? Sim, Quando sim. ele chegou? Ô, Fita, e é uma coisa que, cara, eu torço muito para que o Fidelis tenha novas oportunidades. Exatamente. Porque a gente já viu isso acontecer. Cara, a gente já viu esse filme. Entendeu? O cara entrar, arrebentar, porque o Fidelis, ele foi disparado o melhor em campo contra o Bahia. Então a gente já viu esse filme. O cara entra, faz chover e aí fica 10 partidas sem entrar. Porra, não pode, cara. Jogador de futebol precisa de sequência. Principalmente um menino que tá subindo da base. Então eu espero que o Renato Gaúcho dê novas oportunidades ao Júlio Fidelis já nessas próximas partidas. Assim como pro Davi também, antes de passar a bola pro Serjão, o Ivo tá lembrando aqui, olha a oportunidade aí que talvez o Igor Rabelo não teve por passar pela base e acabou performando em outro clube. Então, assim, isso acontece muito na base, tá, galera? Isso aí a gente sabe que alguns deslizes que acontecem, o garoto acaba seduzido para ir para outro clube, ou não tem talvez a oportunidade devida e o empresário, não, cara, ele tem potencial, vou levar ele para outro clube e acaba encaixando o jogador. Cara, quando a gente vê jogos do futebol brasileiro, cara, especialmente o brasileiro, a gente sabe que tem xerém aí pela Europa fora, mas o Campeonato Brasileiro, se vocês repararem, quando a gente entra em campo contra os adversários, cara, no mínimo tem 2 ou 3 de xerém no time adversário. Certamente. Será que a gente não consegue entender isso, cara? Será que não tem uma gestão que fala assim, cara, a minha SAF é xerém, uma SAF que vai nos dar muito mais lucro, os nossos ativos precisam ser valorizados. Como é que a gente vai para o Super Mundial, você não dá 2 minutos para os nossos 3 ativos que foi para o Mundial? Então, assim, a gente parece que acaba jogando contra, vendendo barato ou não dando oportunidade, que é o essencial. Acho que o essencial agora é a sequência que o Davi precisa ter, que o Fidelis precisa ter, o próprio Isaac, o próprio Riquelme, o Wallace Davi, entre outros que vêm. A base sempre precisa de oportunidade de sequência. Sérgio, é contigo. Desculpa, Caio, só para eu sou um cara que também sou muito fã da base, né? Eu acho que a gente tem que dar minutagem. Eu acho que a solução do Fluminense começa por aí, né? A solução do Fluminense começa por aí, né? E a base é a forma de você conseguir ser mais assertivo nas contratações. Talvez você contratar menos jogadores, né? E poder ter um esforço financeiro em cima de alguém que te dá uma solução melhor. É lógico que isso é um processo, né? E esse processo começa dando minutagem para jogador lá no estadual, né? Às vezes no meio da temporada já fica tudo complicado, dando minutagem, ver quem está preparado, cada um tem um tempo diferente da base, né? Eu lembro muito isso, por exemplo, para justificar aqui nossos 3 meninos da base, né? O do Sub-17.
Parece que quem deu certo primeiro é o Riquelme. Mas não quer dizer que o Riquelme vai ser o que vai dar mais certo. Vamos lembrar de André e Martinelli. Primeiro ano, o Martinelli é melhor do que o André e o André João volta para a Pedro e base. Marcos Paulo. Sim, isso acontece direto. Regra, né? Então, assim, o que vai dizer a que esse jogador da base veio é tempo de maturação e minutagem. Eles precisam de tempo de maturação, eles precisam de minutagem, a torcida precisa ter consciência que isso precisa ser feito. Né? Eu prefiro errar com o Davi do que errar com o Igor Rabelo, irmão. Eu prefiro perder um jogo com o Davi, deu um mole, que é um moleque novo, do que o Thiago Santos ali se precipitou e fez uma besteira, que é o cara que não tem solução. É lógico que não é utopia, não dá para você subir a base toda, né, porque a gente sabe que a base no final é um funil, né, muitos jogadores começam e poucos chegam ali no final. Né? O cara que já chega no profissional, cara, ele já é um vencedor, cara. A gente não tem noção disso, né? Mas ele já é um vencedor. Por exemplo, o Igor Rabelo, que a gente está criticando. O Igor Rabelo, que a gente está criticando, ele já é um vencedor na vida dele, cara. Ele já fez a vida dele com futebol, ele já é uma exceção da exceção da exceção. Exatamente. Né? Porque é um nível realmente. Então a gente precisa ter dimensão disso tudo, cara. Eu acho que o Fluminense tem que evoluir muito essa maturação da base para o profissional. Ter profissionais que sabem fazer isso, dar minutagem para esses jogadores, né? Isso precisa estar dentro da nossa filosofia, cara, de trabalho, porque só assim a gente vai conseguir ser competitivo com times de maiores investimentos, com menos investimento do que o dele, porque a base vai ser esse meio termo, né? Agora é complicado assim no meio da temporada, né? Agora pinça o moleque, do nada joga o moleque lá, nem sempre vai dar certo, cara. E a torcida também não vai ter paciência, né? Então, assim, é um erro estrutural. Ele tem que começar lá no início da temporada, trabalhar em cima desses moleques, dar minutagem em cima desses moleques. E aí, talvez você tenha que fazer uma contratação pontual. Talvez aquela geração tua não tenha um lateral esquerdo. Acontece. E você vai ter que ir no mercado para trazer um lateral esquerdo para ser reserva. Mas, poxa, você pode ter essa solução. Olha o GFT aí voltando, cara. É 40 milhões, né, que o Palmeiras está chegando no GFT. A gente vai falar sobre isso também. Isso tá aqui na pauta, meu amigo. A gente vai falar sobre isso. Só que se a gente parar aqui para falar rapidamente sobre lateral esquerdo, a gente precisa ler um superchat aqui, mas a gente pode lembrar que a gente teve o Esquerdinha, né, depois da aposentadoria do Marcelo e da saída do Marcelo, a gente teve o Esquerdinha, teve o Léo Jansen, né, e agora tem o Wagner, se eu não me engano, ou seja, se a gente olhar para a base com carinho e concluir tudo isso que você falou, paciência, transição, dedicação, acreditar. Eu acho que o principal é acreditar nos garotos, tem que acreditar neles, tem que alguém tomar a frente e falar assim, não, esse aqui, ele vai jogar assim, tem que bancar os garotos, tem que proteger os garotos. Então, assim, com tudo isso que a gente fizer, a gente vai agregar muito mais, a gente precisa ficar contratando esses bagres que a gente vê por aí. E que a gente tá falando não é dar responsabilidade, né? Jogar o cara na fogueira. Não é isso, cara. É equilibrar as contratações com os jogadores da base, porque realmente o que o Fita fala é certo. Eu já tô convencido disso. Vale, às vezes, muito mais a pena você realmente arriscar num jogador da base do que arriscar num jogador que a gente, vai esperar o quê? Entendeu? Então, assim, eu tô com vocês, eu tô 100% nessa. Curtiu o conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve e não perde, porque pra ver que começou o show do seu tricolor aqui no Flu Resenha.